Romanos capítulo 4, versículo 13 até 25, vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, que é a tradução que usa aqui na igreja. 13 a 25. Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles. Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. Pois se aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil e a promessa de Deus não tem valor, pois a lei traz o castigo de Deus. Mas onde não existe lei, também não existe desobediência à lei. Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus, como Abraão creu, pois ele é o Pai espiritual de todos nós. Como dizem as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim, a promessa depende de Deus, em que Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder, e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso, Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras "foi aceito" não falam somente dele, falam também de nós, que seremos aceitos, nós os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Muito bem, esse é o texto, Romanos 4, do versículo 13 até o versículo 25. Nós estamos estudando aqui a carta de Paulo aos Romanos, e no capítulo 4, nós vimos na semana passada, a primeira parte do capítulo 4, nós vimos aqui que Paulo faz um argumento muito interessante a respeito de Abraão. E não vá se esquecer que Paulo está escrevendo para a igreja de Roma. A igreja de Roma é composta por judeus que tinham se convertido ao cristianismo, mas também por não judeus ou gentios que também eram convertidos ao cristianismo, e a igreja provavelmente estava enfrentando algum tipo de dificuldade no relacionamento entre os que eram judeus que tinham se convertido e os que não eram judeus. E aí, esse relacionamento já era uma coisa complicada por conta daquilo que acontecia em outras igrejas da época, que eram também formadas, como o caso da igreja de Roma, por judeus convertidos e por não judeus convertidos, e aí sempre havia aquela dificuldade, né? Principalmente com os judeus que tinham a tradição religiosa, que apesar de terem crido em Cristo, não vá se esquecer que Jesus era judeu, mas que tinham aquela dificuldade de pensar na figura de Jesus e no anúncio de Jesus a partir de novas compreensões e não a partir da religiosidade que eles já tinham. Então você vai encontrar isso em outras cartas, em outras igrejas da época do início da igreja, quando os judeus tinham dificuldade e queriam que os não-judeus adotassem práticas que eram próprias do judaísmo, como o caso da circuncisão,
né? Se podia comer carne de animais de pata fedida, que era principalmente a chamada carne de porco, né? Que era uma restrição muito comum na religiosidade judaica, mas que não era comum nas religiosidades dos não-judeus, né? Então Paulo está escrevendo no capítulo 4 de Romanos, ele está escrevendo para uma igreja que é formada por judeus que têm essa herança, mas também por não-judeus que têm outras heranças culturais e religiosas e que não têm nenhuma exigência desse tipo, né? E a grande dificuldade aí, o grande problema é que o argumento que Paulo faz em Romanos, a gente tem visto isso desde o capítulo 1, né? Eu tenho usado aqui uma expressão: Paulo vai um pouquinho e volta um pouquinho. Ele vai e afirma que os judeus não têm nada de se gloriar, e depois ele fala: tá, então não tem nenhuma vantagem? Não tem. Então ele vai e volta. Ele argumenta dizendo que são todos iguais, e depois ele fala: não, mas espera, os judeus tiveram a sua função. Nós já vimos isso aqui em textos anteriores. Os judeus tiveram uma função importante na história da salvação, né? Eles receberam os oráculos de Deus, eles foram o povo escolhido. E aí no capítulo 4, que é esse que nós estamos tratando, Paulo está focando na figura de Abraão, que é o primeiro dos patriarcas. Na primeira parte, do 1 ao 12, nós vimos isso na semana passada aqui. O que Paulo faz? Ele deixa claro, e o argumento que ele usa é esse, ele deixa claro que Abraão foi aceito por Deus por causa da sua fé e não por causa do que seria uma evidência dele ser do povo de Israel. Ou seja, não é por causa da circuncisão, porque quando ele vai ser circuncidado, ele já tinha crido. Então, na primeira parte do capítulo 4, o que Paulo faz? Ele diz o seguinte: dá uma olhadinha para Abraão. Já que a gente está falando de judeu, já que nós estamos falando que os judeus tiveram uma importância aí na história da salvação, vamos olhar o patriarca, o primeiro de todos. Ele foi aceito por Deus não porque ele tinha sido circuncidado, ele só foi circuncidado depois. Ele foi aceito por Deus porque ele teve fé. Então, o argumento de Paulo é dizer: Abraão foi aceito por Deus por causa da fé, não por causa da sua religiosidade ou de alguma prática religiosa que o povo de Israel adotava, tá? E aí, onde é que está o ponto central dessa história? Paulo está querendo focar, e esse é o tema dessa semana. Paulo está querendo focar na questão da lei. Por quê? Porque quem cobra esse tipo de prática é a lei de Israel, é a lei de Moisés. E agora então ele vai dizer: olha, na primeira parte do capítulo 4, nós já vimos que Abraão não foi aceito porque era judeu, ele foi aceito por causa da fé, né? Veja, antes da gente entrar na discussão específica do texto, é preciso a gente entender uma coisa que é fundamental no argumento de Paulo em toda a carta de Romanos. O que Paulo está fazendo é deixar claro o seguinte: esqueça a mentalidade religiosa que imperava na religiosidade judaica e que também era a mesma com outro molde, com outro Deus, com outro tipo de prática entre os gentios ou os não-judeus. Que mentalidade era essa? É a mentalidade da troca, é a mentalidade do eu faço alguma coisa para Deus, e então Deus tem que me dar algo em retribuição. Na teologia do Antigo Testamento, a gente chama isso de teologia da retribuição, tá? Você vai encontrar isso num monte de textos do Antigo Testamento. Você vai encontrar em vários, em Salmos, em alguns textos dos profetas, né? Você vai encontrar isso lá no Josué, que a gente citou a semana passada aqui, né? O que você tem lá? Olha, vocês têm que escolher a quem vocês vão servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, nós estamos do lado de Deus. Se vocês quiserem escolher outra coisa, você tem que arcar com as consequências de escolher outra divindade. Nós vamos servir a Deus, porque quando nós servimos a Deus, Ele nos abençoa, né? A mentalidade da religiosidade judaica, durante a imensa maioria do tempo do Antigo Testamento, era essa. Você vai encontrar nos profetas
uma certa mudança, e você vai encontrar em um livro que a gente até já estudou aqui nas quintas-feiras, nas antigas quartas-feiras, quando a gente tinha aqui estudo bíblico de quarta-feira à noite, que é o livro de Jó, né? O livro de Jó é espetacular para dizer o seguinte: esqueça essa conversa de que eu faço e Deus me abençoa, eu não faço ou eu desobedeço e Deus me pune. Jó é um caso explícito disso. O que Jó fez de errado? Nada, né? Você vai lá ler o livro de Jó, o que Jó fez? Não só ele é apresentado como uma pessoa íntegra, como também ele era alguém que prevenia os pecados dos filhos. Se o filho fizer alguma coisa que desagrade a Deus, eu já ofereço o sacrifício antes. Isso é que é ser um sujeito cumpridor da norma, né? Quer dizer, não tem como ser melhor do que Jó. E o que acontece com ele? Deus permite que ele passe por uma situação, você vai dizer assim: não é possível um sujeito tão bom, tão obediente, tão temente a Deus, a ponto do texto lá no começo do livro falar que o próprio Deus fala para o diabo: você viu o servo Jó? Aqui era gente boa. Mas como é que você vai permitir que um cara desse, com toda essa obediência, com essa religiosidade firme, sofra, fique doente, perca a família, perca os bens, perca tudo? Não pode. O livro de Jó vamos dizer assim, para usar uma expressão popular, pisou na teologia da retribuição, né? E ainda chutou longe, né? Quer dizer, amassou e jogou fora. O livro de Jó diz o seguinte: esqueça essa conversa, tá? E é bom a gente lembrar que eu estou falando aqui do livro de Jó como um exemplo, mas esse tipo de mentalidade continua presente nas comunidades de fé hoje em dia, tá? Se você ligar a televisão e ver pregações de igrejas evangélicas na televisão, ou mesmo no YouTube, você vai encontrar o sujeito: não, se você vier aqui, se fizer um propósito, se fizer uma promessa, se fizer uma... como é que é o nome que falam hoje? Tem um nome que o pessoal usa aí, o voto, né? Um propósito, ou sei lá o que, né? Você tem que fazer um compromisso com Deus, você vai fazer, você vai... lógico, eles sempre vão dizer que você tem que dar dinheiro para a igreja, tá? Não é? Eu sempre falo assim: se o sujeito manda um negócio para você, olha, achei uma coisa maravilhosa, mas tem que pagar por ela, é golpe, né? Você está cheio no WhatsApp, né? O cara manda: olha, você foi sorteado para ganhar não sei quantos mil, mas você tem que fazer um depósito, sai fora que é fria, é roubo, é trambique. É exatamente o que acontece hoje em muitos discursos, vou colocar duas aspas bem grandes aqui, evangélicos, tá? Essa ideia de que você precisa fazer alguma coisa para Deus, para você merecer que Ele te abençoe. Isso é teologia da retribuição. Aí você vai para a carta de Paulo aos Romanos e ele diz assim: não é assim que Deus trata com as pessoas. Não foi assim com Abraão, que foi o primeiro dos patriarcas, e não é assim conosco, que somos alcançados pela mensagem do reino de Deus que Jesus ensinou. Como é que funciona na mensagem ensinada por Jesus? Nós somos aceitos por Deus. Você é inaceitável, você não fez nada para merecer, não há nada que você possa fazer para ser obediente o suficiente para merecer, mas Ele aceita você como você é por causa da justiça, não sua, mas que há em Cristo. Em vez de Ele olhar para você, Ele olha para aquilo que é, ou para quem é Jesus. E aí Ele diz: eu aceito você por aquilo que o meu filho fez. Aí você passou a ser aceito por Deus. Isso tem um nome na teologia, chama-se graça. Graça. O que é isso? A mensagem de Jesus é uma mensagem de graça. Você não é capaz de obedecer, você não tem como trocar nada com Deus, porque não tem nada para você oferecer em troca da salvação. Você não tem nada. Ah, não, então vou oferecer a minha vida. Não. O que a gente aprende no Novo Testamento?
Você foi comprado por preço. Esse preço foi a vida de Cristo. Então você não pertence a você pertence a Deus. Você foi comprado pelo preço da vida de Cristo. Se você foi comprado pelo preço da vida de Cristo, como é que você vai oferecer a Deus alguma coisa que não é sua, né? Que já é dele, né? Então, qual é o raciocínio de Paulo? É mostrar o seguinte: entenda que, sendo judeu ou sendo não judeu, gentil, todos nós somos aceitos por Deus, não por aquilo que fazemos, não por aquilo que deixamos de fazer, não pela nossa obediência, não pela nossa capacidade, mas pela graça de Deus. Ele nos aceita mesmo sendo inaceitáveis. Isso é graça, tá? Para nós hoje é sempre complicado quando tem que lidar com a graça. Por quê? Porque nós ouvimos anos a fio nas igrejas a ideia de que, muito bem, você conheceu o Evangelho? Muito bem. Você conheceu a Cristo? Você decidiu ser seguidor de Jesus? Você decidiu ser alguém que se comprometeu em seguir o exemplo de Jesus? Muito bem. Agora, é uma lista aqui imensa de coisas que você tem que fazer. Você tem que frequentar a igreja, você tem que fazer oração 3 vezes por dia, você tem que ler 3 capítulos da Bíblia para ler a Bíblia inteira no final do ano, né? Eu conheço, não sei se vocês conhecem gente assim, eu conheço algumas pessoas que fazem questão de dizer assim: eu já li a Bíblia 16 vezes, porque todo ano eu começo, eu sempre comecei e nunca terminei. Lá sabe aquele negócio, ler, já viu aquele negocinho lá? Você lê, todo dia tem uma quantidade de texto. Quando chega no final de janeiro, eu já parei o negócio, já abandonei o negócio, nunca termino naquela sequência lá, né? Pastor, então você não lê a Bíblia? Leio todo dia, mas não daquele jeito lá, não daquele jeito lá, né? Não tenho esse hábito de ficar lendo, eu vou ler tudo isso aqui, porque acaba virando uma coisa mecânica. Eu leio, na hora que termina, eu não lembro mais o que eu li, porque eu só estou lendo para acabar de ler o capítulo. Não, eu prefiro ler 2 versículos, um versículo, e pensar nele, e meditar o que isso tem a ver comigo, né? Isso é uma questão pessoal, individual. Sou eu que faço isso. Você pode ler, não tem problema nenhum, tá? Eu não gosto, eu pessoalmente. Então o que eu faço? Eu vou ler o texto? Vou. Qual texto? Tem um monte. Todo domingo sai aí o boletim. Já viu aí que tem leituras? Para a semana inteira. Não sei o que eu vou ler. Pega o boletim, leva o boletim para casa. Tem lá, segunda-feira, tem 3, 4 textos para você. Esse aqui eu achei meio estranho, então deixa eu ler o outro aqui. Esse aqui é bonito, deixa eu pensar um pouco nele, deixa eu meditar um pouco nele. É o que o salmista fala lá, né? Que ele ficava contente que ele podia frequentar a casa do Senhor e meditar no templo. Mas eu não venho aqui na igreja. Medita na sua casa, não tem problema, né? Isso é aprender da Escritura, né? O que Paulo faz aqui nesse texto é olhar para a igreja e dizer assim: então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sendo judeu, com herança religiosa da lei, sendo não judeu, sem herança religiosa da lei, todos nós somos aceitos por Deus por causa da sua graça, por causa do seu amor por nós. Não é por aquilo que fazemos e nem é por aquilo que deixamos de fazer. Aquela ideia de que nós temos uma série de regras para cumprir, porque se nós não fizermos isso, Deus nos abençoa, não nos abençoa. Isso e eu vou usar aqui a expressão, Letícia gosta muito dela, isso é penduricalho que a igreja coloca no Evangelho, tá? Onde é que você vê Jesus dizendo assim: você tem que crer em mim, mas você tem que frequentar a igreja, você tem que dar o dízimo de toda, até da hortaliça que você compra no mercado, você tem que fazer isso, aquilo. Tem isso? Não tem. E aí você fala assim: mas esse Jesus está errado. É lógico que ele está errado. Por quê? Porque há muita gente nas igrejas, e hoje tem muita gente nas igrejas que estão lá muito mais por medo de ir para o inferno do que por gratidão a Deus por ter sido aceito por Deus sem merecer. Então eu vou lá e eu faço tudo o que me mandarem, porque eu
estou aqui naquela assim, né? Vai que é isso aqui que eu tenho que fazer, aí eu escapo do inferno. Meu amigo, está com a motivação errada, pode falar. Fala bem de frente, assim, senão não sai o robô. Tudo bem, se nós formos aceitos pela graça, eu acho que é um benefício que a gente recebe. Sim. E a gente tem que seguir direitinho o caminho. Isso. Porque não é porque nós fomos aceitos pela graça que nós vamos aí fazer só coisa errada. Perfeito. Você levantou o ponto que eu ia discutir exatamente na sequência. Nós fomos aceitos pela graça. E aí, o que é que nós temos que fazer? Paulo diz assim, que nós devemos andar de graça em graça. E por isso que o tema central de Romanos, nós já vimos isso aqui lá no capítulo 1, capítulo 1, versículo 16 e 17, o que ele diz assim? Lembra lá? Qual é o tema central de Romanos? Pois eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é a salvação de Deus para todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque o justo viverá pela fé. Se você pegar a nossa tradução, o que é a linguagem de hoje, ele diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque nós fomos aceitos por Deus, que é o fato de ter sido salvo pela graça. O que é isso? É a graça de Deus que nos aceita. Muito bem, você foi aceito por Deus pela graça. Então agora que você foi aceito por Deus pela graça, você vai viver a partir do quê? Da lei ou da graça? Da graça. Você quer ver como é? Olha aqui, ó. Vamos voltar para o texto. A gente vai fazendo o gancho para você entender o que ele está falando no texto. Olha aqui, ó. Versículo 13. Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo inteiro ia pertencer a eles. Lembra lá? Deus chama Abraão e diz assim: sai da sua casa, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar e vou fazer de você uma grande nação. Como a areia do mar, vai ter gente pra caramba, você não vai nem poder contar de tanta gente que é. Não é assim? Essa promessa foi feita não porque Adão tinha obedecido à lei, não é porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. Olha aqui, ó, o que Paulo acabou de dizer? Ele acabou de dizer que a promessa que Deus fez não foi por causa da obediência de Abraão à lei, mas por causa dele ter sido aceito pelo próprio Deus por meio da graça. Ora, se nós somos aceitos por Deus por causa da sua graça, nós devemos viver pela graça ou pelo cumprimento da lei? Pela graça. E por que é pela graça? Ah, mas então eu vou jogar a lei fora? Não, a lei tem a sua função, e o texto de hoje vai dizer qual é a função dessa lei. Você quer ver? Uma coisa puxa a outra. Olha aqui, ó. Eu estou simplesmente lendo a sequência. Olha aqui, ó. Pois se aqueles que obedecem à lei, ele acabou de dizer que Abraão não recebeu a promessa por causa de obedecer à lei. Mas aí ele diz assim: pois se aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil e a promessa de Deus não tem valor. O que ele acabou de dizer? Ó, entenda o seguinte: ou é lei ou é graça. Se a promessa de Deus é feita por causa da graça e Abraão é aceito por Deus por causa da graça, então a promessa dele é válida. Se for por causa do cumprimento da lei, então não é mais graça, não é, aí já é o que? Mérito. Se Abraão tivesse obedecido tudo certinho, o que ele não fez? Ele não fez, Davi não fez, Adão não fez, Isaac, Jacó, e todo mundo, e a torcida do Flamengo e tudo mais, né? E nós que fazemos parte da igreja, e os que não fazem parte da igreja. Quem que obedeceu a lei em todos os detalhes? Ninguém, nenhum. Não é isso que Paulo falou lá no capítulo 3? Porque não há justo, nenhum sequer, todos se desviaram,
todos carecem da graça, da misericórdia de Deus. Essa é a realidade do ser humano. Se essa é a realidade do ser humano, agora Paulo aponta para Abraão e diz assim: quer ver como é assim? O próprio Abraão, o nosso patriarca, o cara que fundou a nossa nação, que é o primeiro de todos, ele foi aceito por Deus por causa da graça, não por causa da obediência à lei. Porque se for obediência à lei, então você invalidou a graça, você invalidou a promessa de Deus, já não tem mais valor. E aí, versículo 15, olha aí, ó. Quer saber o que é a lei? Paulo fala: pois a lei traz consigo o quê? O que diz aí? O castigo de Deus. Para que serve a lei? Para que serve a lei? Para você olhar e dizer assim: não estou em conformidade com ela. Deus quer isso e eu sou aquilo. Então, para que serve a lei? Para apontar para você e dizer assim: tu está errado, amigo. Você não é obediente, não. Você não é o que você deveria ser. E se a gente for honesto, né? Se a gente não quiser dar uma passada de verniz naquilo que a gente é, né? A gente tem que dizer o quê? Nós somos aquilo que Deus quer que a gente é. Você arriscaria dizer que você está bem próximo, quase perfeito naquilo que Deus quer? Você teria coragem de fazer isso? Eu não. Nem de longe. Mas nem de longe. Aquela brincadeira que eu sempre faço aqui com o pessoal, né? Se você quiser falar mal de mim, me chame, porque eu sei coisas horríveis a meu respeito. É uma brincadeira, mas é verdade, né? Ninguém sabe quem a gente é melhor do que a gente mesmo de Deus, né? A gente sabe a limitação. Aí eu vou dizer que eu sou bom? Não, mas nem de longe. Mas nem de longe. Então aí o que Paulo faz? Ele diz assim: olha, a lei tem a sua importância? Tem. Ela serve para apontar o quanto nós estamos longe do que deveríamos ser. A lei traz o castigo de Deus. Mas onde não existe lei, e agora ele está falando de quem? Dos não-judeus que faziam parte da igreja de Roma. Para esses, você não pode botar a lei para eles, ele não tinha. Ele não tem essa herança, ele não tem essa religiosidade, ele não tem aquela forma de pensar que era comum para os judeus. E aí o que Paulo diz? Onde não existe lei, também não existe desobediência da lei. E por que não tem desobediência? Porque não é a formação desse povo que está aí na igreja e que não tem essa herança cultural e não tem essa herança religiosa. Você vai impor para ele o que ele não recebeu antes? Eu vou dizer: não, você não é judeu, né? Vamos pensar aqui na igreja de Roma. Está lá o pessoal, alguns são judeus convertidos ao cristianismo, outros são não judeus convertidos ao cristianismo também. Aí os judeus falam assim: ó, vocês que não são da mesma herança cultural e religiosa que a gente, vocês têm que primeiro acreditar na lei do jeito que a gente acreditar, para depois crer em Cristo. Aí o Paulo fala: não, para! Você não pode impor para o outro alguma coisa que ele não tem. A lei é própria da cultura judaica. Agora, a lei serve para quê? Para fazer o sujeito ser salvo? Não, ela serve para apontar que ele está fora daquilo que ele deveria ser. E se é assim que é a função da lei, lembra que Paulo vai falar em outra carta? Ele fala que a lei serviu de aia, de guia, né? Serviu para apontar para o que agora é novo. O que é o novo? A fé em Cristo, a graça de Deus que salva o indivíduo por causa do sacrifício de Cristo e não por causa da obediência dele. Ah, pastor, mas peraí, muito bom, muito bonito e tal, mas isso que você está falando está em contradição com o que você falou hoje aqui na pregação, porque você falou na pregação que nós devemos proclamar a mensagem do Evangelho e fazer com que as pessoas sejam seguidoras de Jesus Cristo. Isso significa discipulado, e fazer discipulado significa ensinar as coisas do Evangelho. Não tem contradição aí? Não tem. Sabe por quê? Tem contradição quando, em vez da gente ensinar o reino de Deus, a gente impõe fardo na vida das pessoas para elas seguirem, e se não seguir, então você não está salvo. Isso não tem na mensagem de Jesus. Não tem.
Onde você vai encontrar Jesus dizendo assim: se você crê em mim? Lembra quando ele chamava as pessoas? Né? Encontrava o sujeito: o que você está fazendo? Ah, estou pescando. Larga o que você está fazendo. Larga essa rede aí, do jeito que está. Vem e me segue. No começo do ministério de Jesus, ele usava uma expressão que era muito semelhante à de João Batista. Lembra lá? Arrependei-vos e crede no Evangelho. O que você tem que fazer? Mudar de atitude, arrependimento, metanoia, mudança de rumo. Estou indo para lá, passo aí para o lado oposto e creia no Evangelho. Qual é o Evangelho? O anunciado por Jesus. Não é mais aquele monte, os 613 mandamentos do Antigo Testamento, depois assim, discutido e ampliado para mais de 6.000 pelos estudiosos do Antigo Testamento. Você tem que cumprir todos. Se você falhar um, perdeu o resto. Não. Agora é o que? Creia em Cristo. Você recebeu agora, quando creu em Cristo, você recebeu em você o Espírito de Deus, você faz parte da família de Deus. Significa que agora você virou perfeito, vai fazer tudo certo, não vai desobedecer em nada. Não, significa que agora você virou uma criancinha que precisa crescer e virar gente grande na vida cristã. E aí você vai aprendendo do Evangelho, da mensagem de Jesus. O que acontece hoje é que muitas igrejas ensinam não a mensagem de Jesus, mas um monte de regras. Trocou a lei do Antigo Testamento pelas regras e pela lei da igreja. Cada denominação cria a sua. Então, de que igreja você é? Ah, eu sou da igreja X. Ah, então nessa igreja não pode cortar o cabelo, não pode usar a calça comprida, não pode isso, não pode aquilo outro. Na outra muda. Na outra muda também. Isso aí tem um nome, isso chama-se usos e costumes. Não serve para nada quando você tem que lidar com a realidade da vida espiritual e da vida cristã. Não serve para nada. Não serve para nada. Ninguém vai ser mais santo porque não usa calça comprida. E ninguém vai ser mais santo porque fala em língua e o outro não fala. O que vai fazer a diferença? Se ele está aprendendo do reino de Deus, da mensagem de Jesus, da mensagem do Evangelho, e está vivendo, entendendo que ele não é perfeito e ainda está longe de ser, mas ele vive pela graça. Eu não sou o que deveria ser, mas como Paulo ensina, vou deixando as coisas que ficaram para trás e vou procurando ser menos o que eu era e mais parecido com Cristo. Isso é viver pela graça. Ah, mas quer dizer então que não tem que? Não tem que. Mas então não tem que ter aquele monte de norma que não tem. Cada um é cada um diante de Deus. Não tem norma. E se alguém falar para você que tem, é julgo. É julgo. E julgo que a igreja bota no sujeito. Às vezes é a liderança da igreja. Tá? Agora não vai esquecer que Jesus falou sobre isso. Ele diz assim: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Cansado de quê? Daquele fardo monstruoso da lei. Tem que aprender toda aquela desgraceira toda lá e não adiantava nada. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que é que ele está dizendo? Você não vai ter que aprender aquela montoeira de coisa lá. Você tem que aprender um mandamento que é desdobrado em dois só: ame a Deus acima de todas as coisas. Esse dia a Letícia brincou com isso aí, aquele recurso mnemônico que a gente usa, né, do café, né? Com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, com todo o entendimento. Café, né? Ame a Deus, café, né? O recurso mnemônico para lembrar o versículo, né? E ame o próximo como você ama a você mesmo. Você, não sou eu que estou dizendo isso, Jesus fala isso no Evangelho. Se você fizer isso, você cumpriu toda a lei, não tem que aprender os 6.000 e cacetado, não. Obedeça a esse. Se você obedecer esse, e é só você tem que obedecer, beleza, você está vivendo pela graça. Pela graça. Ah, pastor, que bom seria, mas eu não consigo obedecer essa aí. Então você entendeu. Agora você entendeu onde é que está a graça. Só tem dois e nem
Vai precisar do quê? Do perdão de Deus, da misericórdia de Deus, de chegar para Ele e falar: Senhor, eu sei que eu devia fazer, mas nem assim eu faço, então me perdoe, permita que eu possa ter de novo comunhão com o Senhor, que eu possa ter comunhão com os irmãos na igreja, porque eu perdi isso no meio do caminho, alguma coisa me atrapalhou e eu não estou obedecendo. Voltou atrás, mudou de atitude, consertou a relação com Deus, consertou a relação com o irmão. Isso é viver pela graça. É isso que é vida cristã. É isso que é vida cristã. E não aquele sujeito: não, eu estou certo, o irmão está errado, então quem tem que tomar a iniciativa de consertar é ele. Ah, filho, você quer cobrar do outro que você não cumpre? Você esqueceu do capítulo 1? Esqueceu do capítulo 2? Quando ele fala: melhor você não julgar o outro, porque você não pode julgar do outro naquilo que você não faz. Para com essa conversa. Não queira impor para o outro aquilo que você não é capaz de fazer. Você percebeu como que Paulo está tratando o assunto? Entenda: no reino de Deus não existe lei do Antigo Testamento para dizer: se você não obedecer tudo, você não está agradando a Deus. Não, você tem que viver a sua vida também pela graça. E como é que a gente faz isso? Dando a possibilidade que o Espírito nos conduza, que Ele nos guie, que Ele mostre quando está errado, que Ele corrija, porque o Espírito habita naquele que crê. Não foi isso que a gente viu hoje aqui? Estarei convosco até o fim dos tempos. Vocês não estão sozinhos. Então por que você está contando? Ah, mas se eu não fizer. Se eu não fizer o quê? Todo dia, vamos pegar um exemplo aqui que eu dei aqui, o exemplo das regrinhas que as igrejas criam, né? Todo dia você tem que fazer 3 orações, todo dia você tem que ler 3 capítulos da Bíblia, todo dia você tem que fazer uma série de exercícios devocionais, senão Deus não te abençoa. E se um dia você não fizer? Levantou cedo, estava atrasado para o trabalho, saiu correndo, foi fazer, deu problema, teve que correr atrás de outra coisa, chegou em casa, tinha uma coisa urgente para resolver, não deu para fazer, saiu, foi, na volta passou no supermercado para comprar as coisas, chegou em casa, jantou, já estava quebrado, porque o dia foi pesado, acabou dormindo no sofá, perdeu a graça, porque não fez o seu exercício devocional do dia, certo? Errado. Por que está errado? Porque Deus não quer o seu exercício devocional para você provar para Ele que você é bonzinho. Ele quer que você seja parecido com Ele durante todos aqueles negócios que você fez durante o dia. Tem que correr atrás do problema, tem que resolver ali, tem que jantar junto com a família e tudo mais. É ali que você tem que ser parecido com Cristo. É ali que você tem que ser alguém que reconhece que Ele cuida de você, que Ele está ao teu lado, que você não está sozinho, né? Ah, pastor, mas ele esqueceu de fazer oração de dormir. Quantas vezes você já não viu essa história? Começa a fazer oração para dormir, dorme no meio da oração. Deus ouviu ou não a oração? Vale ou não vale? Então, se for contar a partir daquela compreensão lá do Antigo Testamento, sua oração não valeu, porque ficou pela metade, né? Eu já vi gente dizendo assim: se você não terminar a oração em nome de Jesus, também não vale. Porque tem lá a orientação no Novo Testamento, você tem que falar que está pedindo tudo aquilo em nome de Jesus, senão não vale, né? Então aí Deus está lá sentado lá no céu, esperando você fazer oração. Aí quando você faz e não fala em nome de Jesus, risca: não, esse pedido não aceito porque não fez. Isso aí é o quê? Isso é a mentalidade da lei do Antigo Testamento. É a mentalidade do sujeito que vai lá e fala: não, tá vendo, eu estou fazendo a minha parte, faz a sua aí, por favor, me ajude aí, né? Isso é troca, isso é retribuição, isso não é graça. Isso não é graça. A vida cristã é o quê? Vivida pela graça. Por quê? Porque você foi aceito por Deus, do mesmo jeito que Abraão. A lei servia para quê? Para contar para Abraão e falar assim: não é grande coisa não, tá? Abraão só fez coisa certa? Não. Lembra da história da Sara? Que ele apresentou como sendo parente dele, mas não a mulher dele? Entendeu? Que cara malandro, né? Você fala: burlou o sistema. Pois é, né? Davi, gente boa, um homem segundo o coração de Deus, só fez coisa boa? Não. Os apóstolos, os caras aprenderam
A faculdade de teologia deles foi justo Jesus. 3 anos aprenderam dia e noite com o mestre. Na hora que a coisa apertou, o que aconteceu? Um negou, o outro duvidou, o outro traiu, e os 12, com exceção do Judas que se enforcou, os 12 se esconderam com medo que fosse preso também. Gente boa, né? Não. Ser humano é isso aí. Nós já vimos lá no capítulo 1 de Romanos, e no 2 também. E o 3 fala abertamente: todos carecem da misericórdia e da graça e da glória de Deus. Todos somos nós iguais. Como é que a gente vive? Não é pela lei, é pela graça. Por isso Paulo vai dizer: a graça, a lei serve para quê? A lei serve para trazer o castigo de Deus. Mas onde não existe lei, que é o caso dos não-judeus, também não existe desobediência da lei. Portanto, qual é a conclusão? A promessa de Deus depende da fé, não da lei, a fim de que a promessa seja garantida como um presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. A promessa de Deus é um presente de Deus aos descendentes de Abraão. Paulo vai falar isso de outra forma, na outra carta, que é a de Gálatas, quando ele fala que o verdadeiro descendente de Abraão é quem? O que crê, é a igreja. Oh, que coisa! Então ele está falando da igreja? Pois é, os que creem são herdeiros, e por isso que aqui ele vai falar: Abraão é o quê? O pai da fé. Por que ele é o pai da fé? Porque ele obedeceu a lei? Não, porque ele creu. Quando não tinha nada para crer, só tinha uma promessa, e mais nada, e ele nem sabia para onde ia, e ele creu assim mesmo. A promessa de Deus não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus, como Abraão creu, pois ele é o pai espiritual de todos nós. O que Paulo acabou de fazer? Acabou de dizer o seguinte: então, vocês que acham que porque Abraão era do povo de Israel e portanto ele estava debaixo da lei, não, Deus fez a promessa para ele sem que ele obedecesse a lei, e ele é o pai espiritual de todos nós, porque ele fez o que nós devemos fazer agora: crer em Deus. Só. Mas pastor, você falar que é só crer em Deus, aí o sujeito não vem mais na igreja, porque é só crer em Deus. Ué, se o sujeito está na igreja, faz parte da comunidade de fé, na expectativa de que eu estou aqui, porque se eu não estiver aqui, Deus não me abençoa, eu não sou mais parte da família dele, o espírito dele não está mais comigo, ou qualquer coisa assim, eu tenho que fazer isso, porque senão eu perco aquilo que supostamente Deus me daria. Não entendeu a graça. Não entendeu a graça. Mas então eu devo vir? Sim, mas você deve vir não porque você tem que fazer alguma coisa para Deus. Você deve estar na comunidade de fé porque você está junto com os que, como você, foram alcançados pela mesma mensagem, e junto com eles, em comunhão com eles, como Jesus ensina na ceia, em comunhão com eles você vai adorar a Deus. Lembra que você aprendeu lá, eu não sei qual ano, né? Mas quando lembra que você fez a classe de catecúmenos? Faz um tempinho já, né? Lembra que você fez a classe de catecúmenos? Tinha lá a primeira pergunta do catecismo menor, dizia assim: por que Deus criou o homem? Com qual objetivo Deus criou o homem? Deus criou o homem para que o homem o adorasse e o louvasse eternamente. Essa é a função do ser humano. Ele foi criado para adorar a Deus. Por que eu estou citando esse texto que é lá do aprendizado, lá do catecúmenos? Por que você está na igreja? Para adorar a Deus. Para adorar a Deus, pura e simplesmente. Adorar por quê? Porque Ele te aceitou como você é, como aceitou Abraão. E Ele quer que você seja mais parecido com Cristo, que é o seu filho, que é o modelo, e menos com o que você era antes. Para isso você está na igreja, para aprender o Evangelho, para aprender o reino de Deus, para ser menos você e mais próximo de Cristo. Não é para chegar aqui e fazer negócio com Deus.
vou falar, vou orar, vou fazer, vou cantar, vou melhorar tudo que eu faço para Deus, porque aí me abençoa mais. Não. Vou fazer o melhor que eu puder, porque eu sei quem eu sou, e eu sei que eu não mereço, e Ele me aceitou do mesmo jeito que aceitou Abraão. Então eu não tenho outra atitude diante dele, a não ser reconhecer e dizer: Senhor, que bom que o Senhor me aceitou, porque se fosse depender da minha obediência, se fosse obedecer de eu cumprir a lei, se fosse depender de eu cumprir a lei, assim como aconteceu com Abraão e com todos os outros que vieram antes de nós também não seríamos aceitos por Deus. Pode falar, pegar o microfone. E a fé também nossa vem pelo quê? A fé vem pelo ouvir. Paulo fala isso mais à frente na própria carta de Romanos. Não ficar ouvindo. Isso. A fé vem pelo ouvir. E esses dias até eu fiz menção disso. Tem lá um texto de Hebreus que fala: não deixe de se congregar, como é costume de alguns. Tem povo que fala assim: hoje em dia tem um pouco dessa mentalidade em muitas das comunidades de fé. Não, eu já fui, esse mês eu já fui, eu não preciso ir nos outros dias, eu já fui esse mês, como se fosse assim, eu já cumpri com a minha obrigação. Tá bom, legal. Imagine se Deus fosse fazer assim com você: eu vou te abençoar de acordo com a sua obediência. De acordo com o seu compromisso, é o jeito que eu vou te abençoar. Você não vem, eu te dou bênção. Pensou se ele fizesse isso? Já pensou? Você percebeu que esse é o argumento oposto. Se por um lado você não pode pensar que a participação na comunidade de fé é uma forma de negócio com Deus, não é? Mas também você não pode pensar assim: então faz qualquer coisa, porque qualquer coisa serve. Não! É justamente porque você foi aceito sem merecer que você deveria ser sempre grato. Sempre grato. Paulo fala isso escrevendo para os Tessalonicenses. Ele fala assim: em tudo dá graças. A gente só dá graça quando é coisa boa, quando é coisa que a gente gosta. Quando é coisa que a gente não gosta, fala: Senhor, afasta de mim. Paulo fala: não, é graça, obrigado, Senhor. Tá ruim, mas tá bom. Já viu gente falar isso? Não, né? Quando fala é meio falso, né? Tá ruim, mas tá bom. Não, se tá ruim, não tá bom, né? Paulo fala: aprenda a ser grato. Por quê? Porque você foi aceito por Deus do mesmo jeito que Abraão. Não tem nada em você que seja motivador disso. O que motiva é a graça de Deus, tá? E aí ele vai seguir aqui dizendo que Abraão teve fé e que Abraão teve esperança, e mesmo quando ele não tinha motivo para ter esperança, ele não desistiu. Ele olhou para a realidade e veja, a realidade dele era pior do que a nossa, tá? Abraão já idoso, Sara já idosa e já não tinha filho quando era mais nova. E aí Deus fala: não, a minha promessa é que eu vou te dar uma geração, né? Tanto que Sara, você conhece a história lá do Antigo Testamento, Sara deu risada. Deus deve estar brincando com a gente, né? Agora, quando eu era nova, já não podia, já não tinha filho, já tinha lá os problemas ginecológicos, né? Na época ela já não tinha filho. Agora, depois de velha, e Sara dá uma risadinha e fala: creio não, dá não, né? E o que Paulo fala aqui? Abraão continuou acreditando, continuou tendo fé. Deus falou, Deus vai fazer no tempo dele, do jeito dele, e eu confio nisso. E o que Deus fez? Deu um filho para Abraão, que era o Isaac, já na velhice. E aí, ele deu o filho porque ele obedeceu a lei? Não, porque ele tinha feito a promessa, e a promessa que ele tinha feito foi por causa dele ter sido aceito por Deus pela fé, e não por causa da obediência à lei. Você percebeu onde está a distância? O que Paulo está fazendo? Ele está deixando claro o seguinte: nem Abraão, que é o pai de toda a descendência de Israel, foi aceito por causa da lei. Então não queira impor a lei para os outros. Viva pela fé. E na vida cristã, se você inventar a lei, se você criar a lei,
pode ser da igreja, pode ser da cabeça do líder da igreja, pode ser da interpretação errada de um texto da Bíblia. Se você criar lei para impor sobre a vida das pessoas, isso não passa de penduricalho que não tem no Evangelho. Não tem. Não tem. Ah, pastor, mas eu sempre ouvi errado. Não tem penduricalho. Você não vai encontrar Jesus dizendo: se você crê em mim e não tem o e você fizer tal, não tem que crer e viver pela fé, e viver reconhecendo a graça de Deus. Isso é Evangelho. É isso que Paulo está ensinando para uma igreja em que os judeus provavelmente queriam impor a sua religiosidade para os que não eram judeus. Não faça isso, porque você também não é merecedor. Ele sem lei, você com lei e tudo, é aceito por Deus por causa da graça, não por causa da lei. Ok? Deu para entender o texto? Vou só deixar como ponto para o próximo texto, o último versículo, eu só vou ler, eu não vou tratar dele porque ele vai fazer a ponte em contexto da semana que vem, que diz assim, 25: Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Paulo começa a apontar como é que essa história da graça se torna realidade. É esse versículo, e na semana que vem a gente vai fazer a ponte com o que ele vai desenvolver no capítulo 5. Tá bom? Muito bem, por hoje ficamos por aqui, continuamos na semana que vem.